Flamengo disposto a pagar quase 200 milhões de reais para tirar Caio Jorge do Flamengo. Do Cruzeiro, para o Flamengo tirar Caio Jorge do Cruzeiro. Então a gente volta com essa história já, tá? Uma rápida pausa e na sequência tem o Felipe Silva explicando essa história pra gente. Claro, vou querer ouvir dos nossos comentaristas se vale a pena ou não, além da situação do Felipe Luiz também. E os novos reforços do São Paulo, hein, Birner? Pra gente falar também. Reforços? A gente já volta. Acordou? Eu acordei. Essa você ganhava um presente só de Natal. Essa que faz dia 15 é a do meio. Ainda não está confirmada e a gente vai trazer... Eugênio. Para nunca, Flamengo não para nunca. Entre notícias importantes, notícias positivas, outras talvez nem tanto, como é o caso ainda da negociação envolvendo a renovação do Felipe Luiz, que ainda não está confirmada, e a gente vai trazer bastidores e valores do que acontece neste momento no Flamengo. Mas a notícia deste domingo, há poucas horas ou há poucos minutos no espn.com.br, e aqui na ESPN a informação do Felipe Silva, do André Hernan e do Bruno Andrade, do Flamengo tentando buscar um centroavante. E o nome é justamente o do artilheiro do Brasileirão neste ano, Caio Jorge. O Felipe Silva explica pra gente o bastidor dessa história. Felipe. Fala, fã do esporte. Olha, essa é bomba, viu? O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, e sinalizou que topa pagar cerca de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 196 milhões de reais para tirar o artilheiro da Raposa. Apurei com meus parceiros Bruno Andrade e André Hernan aqui na ESPN Brasil. A oferta não foi formalizada ao Cruzeiro ainda, mas o Flamengo sinalizou que tem interesse no jogador e topa pagar esse valor. A tendência é que, caso seja formalizada esses valores, essa proposta, o Cruzeiro recuse, já que já recusou valores próximos ali de West Ham, Zenit, e só topa abrir negociação acima dos 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. Então a tendência é que não ocorra o negócio, mas o Flamengo tem interesse e sinalizou que está disposto a pagar esses valores para contar com o artilheiro da Raposa, que está em alta no mercado do futebol europeu e agora também do futebol nacional. E aí, se você fosse o Caio Jorge, permaneceria na Raposa ou iria para o Flamengo? Grande abraço! Então, claro que isso envolve a escolha do Caio Jorge, mas, acima de tudo, o desejo ou não também, claro, do Cruzeiro em negociá-lo. O Cruzeiro contratou por 4 milhões de euros. E agora, essa proposta, então, a intenção seria gastar até 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Que valor absurdo, Eugênio. É um valor alto, é um valor muito acima do que normalmente se pratica no cenário do futebol brasileiro. Mas a gente está tratando de um jogador que esteve no futebol internacional. Né? Então, ele tem uma passagem por Europa e um jogador, acima de tudo, e mais importante do que isso, que se valorizou muito no último Campeonato Brasileiro. Teve uma temporada de muitos gols e com regularidade. Não foi um jogador fez muitos gols no início ou só no final do campeonato. Ele fez mantendo uma média ao longo da competição, se sagrando artilheiro do campeonato. Então, isso... E é um jovem ainda. Então, é um valor... Faz 24 em janeiro. O valor de um atacante, sempre o atacante é mais valorizado, Sim. Jovem, com potencial para atuar na Europa, e o Flamengo propõe pagar um preço de Europa. Um preço alto Sim. de Europa. Para jogadores que atuam aqui no futebol sul-americano. Superior ao do Vitor Roque, para fazer uma comparação. É isso. O Vitor Roque foi 25 milhões de euros. Mais jovem, vindo da Europa. 19 anos. E o Samuel Lino, 22. O Caio Jorge superaria isso. Isso passa pelo poder de investimento que o Flamengo tem hoje. E aí, Ezinho, quando o Palmeiras tira o Vitor Roque, já que é o que vocês estão citando, tira de um jogador que atua na Europa. A contratação é para o Barcelona, um gigante europeu. Agora seria uma contratação do mercado interno. Olha que valor e que negócio absurdo que poderia acontecer, Ezinho. Que potência, né? Que chegou o Flamengo financeiramente, administrativamente, né? Um clube que está muito sólido, com superávit, com grana, né, no caixa, com condição de ir ao mercado e para um grande concorrente, porque o time que está concorrendo com o Flamengo, com o Palmeiras, que desponta
querendo entrar nessa briga por contratações, por formar uma grande equipe. Já tem um bom time o Cruzeiro, já tem um ótimo time. E aí traz o Tite. E a gente, o que a gente está achando é que o Cruzeiro vai ao mercado para se reforçar mais. Aí vai o Flamengo e tenta tirar o grande destaque, junto com o Matheus Pereira, para mim, o grande destaque, os grandes destaques do Cruzeiro na temporada. Então é audacioso o Flamengo, ousado, já começa, nem começou o ano, né? A gente está finalizando um ano, mas já começa esse mercado de investimento, de compras, né? Buscando o cara que foi artilheiro do campeonato, que está na seleção do Campeonato Brasileiro, que foi artilheiro também, se não me engano, da Copa do Brasil, né? O Caio Jorge. Agora me chama a atenção, até para a gente, ao longo do programa, né, se esse debate vai acontecer, mas eu já sugiro isso, ele chega para ser o titular do time, por 30 milhões de euros, ele chega para ser o titular, o Pedro vai para o banco, vai jogar os dois, como é que vai ser isso? O Pedro vai sair? Tem alguma proposta para o Pedro? Por que o Flamengo vai ao mercado e não é oficial essa proposta, mas a nossa equipe de trabalho é espetacular, é maravilhosa e eu confio nessa notícia. Por que o Flamengo vai com tanta sede numa posição que ele tem um centroavante que é cotado para ir para a Copa do Mundo? Dito por mim, não. Dito pelo Ancelotti, que ele falou na última convocação que eu estava lá. Desculpa estar me alongando, mas eu quero trazer isso. Ele falou, se o Pedro não tivesse machucado, estaria na minha lista. E eu estou observando ele. Aí o Flamengo, na primeira ação, vai buscar um centroavante, o cara que briga até na seleção com o Pedro. Como é que vai ser isso? Assim, eu confio na notícia, confio naquilo que está sendo passado pela nossa equipe, mas fico surpreso, porque acho que o Flamengo tem, não é carência, porque o elenco do Flamengo é o melhor, mostrou isso durante a temporada, mas vejo necessidade até para substituir o Arrascaeta do que o Pedro. Poxa, Zinho, mas o Pedro teve problema, quebrou o braço, ficou de fora, tá, mas joga o Plata ali, joga o Bruno Henrique ali, às vezes joga com 2 atacantes de mobilidade, mas quando o Arrascaeta não joga, a carência é muito maior do que quando o Pedro não joga. Eu, particularmente, oferecia 30 milhões de euros pelo Matheus Pereira, então. Não seria a sua era prioridade. O cara que até jogaria. É isso, Zinho? Não seria a minha prioridade. Tá, perfeito. Não seria a minha prioridade. Mandou uma mensagem aqui para mim, vou atualizar, tá? Mais detalhes do negócio, do que seria a proposta, ó. O Flamengo procurou o Cruzeiro com 2 opções. Ou essa primeira que a gente já divulgou, que é 30 milhões, ou 22 milhões mais o Cebolinha. Para vocês verem como o negócio realmente está rolando. E é um né? negócio inteligente, porque o Tite adora o Cebolinha. Sim. E o Cruzeiro já seleção, e o Cruzeiro já respondeu o seguinte, é 45. 45. 45. Botou preço. Botou o preço, é 45. Então a gente sabe quanto custa pro Flamengo tirar o Caio Jorge. 45. Tá. É isso. Tá? Vou ser Mas sincero, 45 é a multa rescisória? Não, é 100 a multa rescisória. Existe... Mas o Cruzeiro aceita fazer o negócio por 45. As leis de mercado... Mas não quer, mas o Cruzeiro nesse momento falou que é 45 porque não tem a intenção de aquela história que vocês estavam falando, reforçar, reforçar alguém aqui dentro do Brasil. As leis implícitas de mercado não são tão frias assim quanto parecem quando a gente discute o assunto. Para mim isso é uma coisa muito simples. O Cruzeiro acha que vale vender por isso. Ele não quer vender. Não quer vender, mas acha que vale vender por isso. 45 ele vende. O Flamengo tem que pensar. Eu sei que está acima do valor de mercado, porque não vale. Não vale. Essa é uma proposta que ele não vai... Não vale quanto? Não vale 30 ou não vale 45? 45. Não vai receber essa proposta de fora. Só daqui. 45 é 50% do que ele está oferecendo. É um valor muito alto. É quase o dobro do Vitor Roque, para fazer uma comparação. Isso. Quase o dobro. É o dobro do Samuel Lima. Então, Se não me engano, é o valor que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior para o Real Madrid. Perfeito. É algo próximo disso. Sim. Agora, a partir do momento que você tem dinheiro para pagar... Sim. A partir do momento que você tem dinheiro para pagar, se você acha que o jogador é essencial e que ele vai render resultados
por anos. Lógico falando que vai ficar, não, te dou 40, vai ter uma negociação. Então, aí mas que tá. assim, Porque não ele vale. joga lá no alto para não vender, mas e se o tempo vai passando ele fala, pô, mas peraí, Tem isso. aí o Flamengo chega, não, 35 eu topo. É uma coisa, Bruno Vicari, por exemplo, usa esse belo paletó. Sim. Vamos supor que só houvesse esse paletó no mundo que interessasse a um milionário. O paletó não vale não sei quanto. Vamos falar que eu quero, eu pago. O Flamengo é isso. Isso. Vamos Não, esperar mas, pra ver. e o tempo Eu não joga vendo. para os dois lados. O tempo joga para os dois lados. De repente, o Cruzeiro pode ver o negócio esfriar e, pô, de repente, 35, Flamengo, vai. 35, Isso. ou então o Flamengo vai estreitando o tempo e olha, pô, vou pagar mais porque esse é o cara que eu quero, oferece. O limite da possibilidade de negociação muda eu dar uma pergunta pra você. o comportamento de um lado ou de O outro. Cruzeiro vem e fala assim, eu quero 40 e o Cebolinha. Com 40. Não, Só mas os aí 40. vai mais do que 45. Não, mas 40 é muito. Porque na conta do Flamengo, o mas aí Cebolinha negócio- vale 8. Tudo bem, aí você sabe que o Flamengo entrega. Quanto? O Cebolinha nessa conta aí tá valendo 8. Se eu der 40 e o Cebolinha. O Cruzeiro fala assim, o Flamengo, não, paguei. Vou dar um exemplo. O Cruzeiro pega os 40, mais o dinheiro que o Pedrinho pode investir, mais o Cebolinha. Monta o time mais forte do que vai ter com o Caio Jorge ou não monta? É difícil. Você tem que pensar nisso. Difícil. E sem o Gabigol, né? Muito, Provavelmente. Muito O Gabigol difícil esquece. achar o Caio Jorge. Esquece o Gabigol. Jogador. Por isso que o Flamengo está oferecendo esse dinheiro, que é altíssimo. Até porque... Jogador desse nível é difícil E achar. até porque ele é jovem e o Flamengo sabe que se ele vai bem, Centroavante São Carlos. vai pra Copa do Mundo, o Flamengo pode vender por mais ainda. Pode. Não pode, Zinho? Só se ele arrebentar. É. Pode vender por um pouquinho mais o mesmo preço. 20. Mais do que isso, mas do que com 45 não paga. Mas com 24 anos ele ainda tem mercado na Europa, não tem, Zinho? Começa a se fechar, porque a Europa, os grandes clubes da Europa não estão buscando jogadores nessa idade para cima, 24, 25. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, citando esses gigantes, Liverpool, eles estão buscando jogadores mais jovens, tipo Ryan do Vasco. Essa idade aí. E o Caio já esteve 19, lá, né, 20. na Juventus. Tem essa Já questão esteve também. lá. O Caio é muito bom jogador, acho que ele aparece bem. Assim, ele tem uma temporada muito boa, mas eu não sei se ele vai manter essa regularidade. Ele já tem 24 anos. Eu não estou falando de um garoto de 20 anos. 24 anos já está naquela idade do 24 para o 27 que você atinge o seu auge, que se falava sempre. Hoje está muito precoce. O futebol está começando muito antes. Um garoto com 16 anos já faz um contrato profissional. Eu acho um absurdo. Você não sabe ainda o que vai acontecer um garoto de 16 anos. São alguns fenômenos que estouram com 17, 18 anos. Alguns, muitos, já são colocados como craques nessa idade. Bate e volta, bate e volta, bate e volta e às vezes se perde. Porque precocemente você se coloca uma responsabilidade de um craque, de um cara formado, e não está formado ainda. Então eu acho que assim, Caio Jorge é bom jogador, ele pode sim o Flamengo contratar e chegar aqui e arrebentar banco. Ô Pedro, você vai ser banco, ele assumiu a posição, ele fez isso com o Gabigol que chegou com aquele nome, né, aquele status, e virou banco e ele assumiu a titularidade e correspondeu. Mas eu não tenho, assim, com todo respeito ao Caio Jorge, com todo respeito ao Caio Jorge, eu não tenho essa convicção de que ele vai manter essa regularidade subindo, sabe? Nem eu. Eu conheço o Pedro no Flamengo. Já me respondeu anos após ano, com contusão, com problemas, com operação, com cirurgia, volta, faz gol, vira artilheiro. Mas fica com um muito tempo treinador fora, que assim. não gosta tanto da característica dele. Era nítido, o Felipe Luiz não é fã da característica do Pedro, mas teve que arrumar um jeito de colocar ele para jogar porque ele é o melhor. Então esse eu sei que vai me corresponder e já está no clube e já tem afinidade com o clube e com a torcida. O Caio Jorge chegaria para conquistar isso. E o Jean Oliveira falou que o Palmeiras manda- já recebeu proposta maior do que essa. Manda reclamações. E o que ele falou sobre o seu 3 pontinhos, eu não posso falar aqui no ar. Não, então não vamos mais ler. E o Murilo Tô brincando. perguntou se o Yuri Alberto no Fla. Yuri Alberto? Não tem nada, tá perguntando aqui. Não. Murilo Brito.
Eu vou abrir aqui, que eu não estou conseguindo abrir os comentários aqui, mas já vou abrir. E o pessoal tá deixando like aí no YouTube, ô Birner? Vê aí. Deixa eu ver, cadê? No joinha. É uma outra dupla que o Flamengo poderia, se tivesse interesse. Quem? Memphis e Yuri Alberto. Memphis e Yuri. Não levava? Levava, opa. 72% das pessoas com que dinheiro? responderam a enquete disseram que o Caio Jorge seria titular do Flamengo. Seria titular? 3.090 votos, 72% Bastante. diziam que seria titular. E cadê os joinhas aqui? Deixa eu fechar o chat ao vivo. Vê aí. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a matéria... Sim, vários joinhas. Vários, muitos, Vários. mas podem continuar, tá? É o seguinte, ó, matéria do Pedro Ivo Almeida, tá no espn.com.br. De hoje também, hein, pessoal? Estamos estourando, hein? Tudo lá no espn.com.br envolvendo essas negociações do Flamengo. Quais os valores que ainda travam a negociação do Filipe Luís e do Flamengo? Ozinho, a matéria aqui do Pedro Ivo falou o seguinte, ó, o Flamengo ofereceu, aí eu vou ler o que está aqui na matéria, que é o valor, tá? 2 milhões e 200 mensais ao Filipe, que aceitou a proposta. O problema é que o clube entende que esse valor também contemplaria os auxiliares, o Ivan Palanco e o preparador físico, o Diogo Linhares. E aí o Filipe discorda. Então, segundo a apuração da ESPN, é que o Filipe quer esse valor de 2.200 para ele e que o Flamengo arque com os salários dos outros auxiliares, né, do auxiliar e do preparador físico, em uma outra conta, e o Filipe entende que não. Tocando a bola pro Zinho, complementando, quero deixar uma colocação para ele, porque conhece o mercado, já foi dirigente, jogou bola, conhece o mercado profundamente, parte interna. Olhando o mercado atual, é óbvio que alguém no Flamengo olha quanto ganha o técnico mais bem remunerado do país e pensa se ele acha que ele merece isso ou não. O Filipe tem que cobrar alguma coisa parecida com o que ganhou o Abel? Então eu vou só completar a matéria aqui para já embasar a resposta do Zinho, tá? Esse valor dos outros dois auxiliares chegaria no total a R$400 mil, tá? Contando os dois. Então é esse o valor que trava. E aí fazendo a comparação em cima do que você perguntou, Birner. O Tite ganhava no Flamengo 2,5 milhões. E o Abel, segundo a matéria, recebe no Palmeiras 3 milhões por mês, Zinho. Ou seja, o Filipe Luís pode olhar para o salário do Abel, chegar lá e falar assim, olha, mereço mesmo? Eu acho que ele não tem que olhar para o salário do Abel, ele tem que olhar pelo que ele representa e o que ele acha que ele merece ganhar nesse clube que divulgou a nota desse faturamento, que esse faturamento só veio pela competência dele de fazer o time ser campeão de quase que tudo, né? Da Copa do Brasil, que ele estreia substituindo o Tite, ganhava 2,5 milhões, é ele que começa dali até hoje, ganhando todos os títulos, fazendo o Flamengo ir lá também para a Copa do Mundo de clubes, que ganhou uma fortuna também, ele ajudou. Então, assim, nada mais justo que ele também ter a sua valorização. Eu acho que ele tem que olhar muito para o que ele conquistou com o clube, o que ele representou para o clube, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que também entender que hoje ele atingiu esse nível porque o Flamengo proporcionou isso para ele quando ele começou lá na categoria de base. Quem abriu as portas para ele no Sub-17 foi o Flamengo para lapidar e moldar ele para ele chegar até agora. Um bom senso, um consenso seria para mim o ideal. Acho que ele é o treinador que tem que continuar no Flamengo, na minha opinião. Filipe Luís é o treinador que tem que continuar, porque eu acho que ele, com mais uma temporada, mais lapidado, mais cascudo, o Ancelotti, se não permanecer na seleção, pode ser uma grande chance para ele. E o Flamengo pode proporcionar isso para ele. É o meu entendimento como um profissional da área. Eu não estou aqui para pautar se merece, se não merece, se está muito a pedida dele ou se o Flamengo não está valorizando. Eu, no lugar dele, tentaria um acordo. Acho que ele tem que ser bem reajustado. Porque, se não me engano, o salário dele era de 200, 300. É um bom salário, é ótimo, é sensacional. Só que ele está no maior clube, no que tem mais dinheiro, no que ganhou tudo. E é o momento dele ter uma valorização. Compreendo isso. Mas acho que ele também poderia dar uma ajustada, porque para a carreira dele, se ele não vai para a Europa agora, e acho que ele não vai para a Europa agora, ele ter uma temporada no Flamengo novamente vitoriosa, ele pode ser o novo treinador da seleção brasileira, pós-Copa do Mundo, se o Ancelotti não permanecer.
Eu, né, tendo uma gestão da minha carreira, pensaria nisso tudo para finalizar esse acordo com o Flamengo, porque ele não vai para o Atlético de Madrid agora, ele não vai para um outro clube na Europa que vai proporcionar para ele o que o Flamengo está proporcionando. Então, um acordo seria o melhor para ambos os lados. Só lembrando em cima do que o Zinho estava falando, que o Felipe, neste momento, ele não tem a licença para comandar uma grande equipe na Europa. Ele não tem a licença. Ele precisa do quê? Ou fazer os cursos lá, né, na UEFA, ou ele ter 3 anos como treinador profissional. Então, é algo de um time profissional, é algo que ele ainda não tem. O que eu fico na dúvida o Flamengo aceita a proposta do Felipe. Perfeito, eu concordo com o Zinho. A tendência, se não houver acomodação no elenco, isso é sempre um desafio, mas com o padrão que o Flamengo construiu de comportamento diário, isso é mais difícil acontecer. A tendência é que o Felipe seja um treinador ainda melhor ano que vem, que o elenco seja ainda mais forte, que alguns jogadores que não tinham títulos de Libertadores agora têm, que jogadores que não estavam acostumados a jogar essa competição com o perfil dela, o jogo mais brigado, vão estar mais acostumados, ou seja, tem tudo para o Flamengo ser ainda melhor no próximo ano, não sei se vai ganhar, mas para ser ainda mais forte. A minha questão ali se o Flamengo aceita isso, o Felipe, pelo que eu li em notícias anteriores, ele quer alguma cláusula de rescisão no caso de eventualmente receber uma oferta Cláusula baixa. E a cláusula baixa. É isso. O Flamengo pagando o que o treinador quer, atendendo ao que o treinador deseja, tem que aceitar uma cláusula dessa também? Como é o Abel no Palmeiras. Não tem multa para nenhum dos lados. É a mesma situação. É que aí é uma situação muito mais confortável, sabe por quê? Porque ninguém vai pagar por Abel o que o Palmeiras paga na Europa. E a pedida do E o Felipe não é talvez nenhum absurdo. E o Felipe, por incrível que pareça, eu tenho certeza que o mercado europeu olha para o Felipe com mais, não vou dizer para contratar, mas com mais atenção do que olha para o Abel. Também imagino. O Abel deve ser Benfica, Porto, talvez, clube grego, turco. Já o Felipe acho que tem um Quem olhar sabe diferente. Espanha lá na frente, Sim. quem sabe Itália lá na frente. Sabe o que eu acho mais doido dessa história? Que o Felipe Luiz ele ganhou o mesmo que o Guanais. O técnico do Flamengo hoje recebe o mesmo que o técnico do Mirassol. Vocês repararam nisso? Mas eu acho que isso ele merece um aumento. Ele merece, ele não está pedindo. Dentro do mercado do futebol brasileiro, ele não está pedindo nenhum Mas absurdo. isso é mérito do Felipe, que é um cara Claro que que apostou é. no seu trabalho, Claro que no é. clube, e eu acho que é essencial que a gente diga isso. A personalidade que ele mostrou para manter jogadores, fazer trocas e lidar com situações difíceis durante o ano, Com certeza. não foram de um iniciante. Não foram. Parecia alguém que está ali há muito tempo e que era muito grande. E outra, tem uma coisa assim que me pega muito, que é o seguinte. O Flamengo terminou o ano jogando muita bola. Muita bola. Foi um trabalho construído de um pouco mais de um ano. O Felipe É um pouco mais de um começou ano. em outubro, né? Outubro para novembro do ano passado, de 2024, e o ano inteiro de 2025. Não é fácil chegar a esse nível de futebol. Fazer o time encaixar, fazer os jogadores entenderem os conceitos do técnico, estabelecer dentro do ambiente de trabalho uma conduta onde todos se portem de forma correta. O Flamengo tinha muita dificuldade com isso. Apostar na saída do Gabigol. Sim, fiz parte desse processo. Não, ele Porque antes a discussão era Gabigol e Pedro tem que jogar junto. E outra, dá um jeito. nesse período ele perdeu o Gerson, que era o principal Sim, jogador Perfeito, do time. bem lembrado. Então, tudo isso você consegue com um trabalho muito sério, muito focado e muito competente do Felipe Luiz. Gestão de elenco e da parte técnica, tática. O Flamengo chegou no nível... Isso não se consegue só com dinheiro no futebol. O próprio Flamengo sabe disso. É possível você ter dinheiro, contratar grandes jogadores e não construir uma unidade. Flamengo e Olímpia, Flamengo e Penharol. Para dar um O exemplo. Flamengo passou por exemplos assim recentemente. Não adianta só você pensar em gastar com o jogador. Para manter esse time fechado, organizado, equilibrado, consciente do que tem que fazer em campo, esse é o trabalho do técnico. Não estou dizendo que se o Felipe sair e outro técnico chegar, não vai conseguir isso. Mas, naturalmente, deverá demorar um tempo maior para conseguir isso. E o Flamengo pode sofrer um pouco ao longo da temporada. Agora tem uma outra questão. Ou não conseguir. Sim, e até por conta disso tem uma outra questão. A gente abre o programa falando que o Flamengo está disposto a oferecer até 30 milhões de euros para um jogador.
E sem contar a live dos 2 bilhões. Né? É para ter esse impasse de 400 mil por mês? Mas faz parte da negociação e exatamente quando a gente tem essa notícia... Então, mas já teve a negociação. Não, eu quero 2.200, beleza, fechou, tal. Não, mas agora os 400 mil é você que paga, não é você que paga. Que é para os auxiliares. auxiliares. Eu acho que... Não é para chegar e falar assim, tá bom, é esse o problema, então não temos mais um problema.